Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite, Andréia. Como a Andréia já me apresentou, eu sou fundadora da comunidade Cybersecurity Girls Brasil e o nosso trabalho é muito voltado a mentorias e também a trazer a divulgar as mulheres que estão aí trabalhando na área de segurança da informação e também incentivar que outras mulheres entrem na área, né? Então, a gente tem aí, a Andrea também, né, esse desafio de trazer mais mulheres para a nossa área. E o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês é um pouco de um dos assuntos que eu estou estudando junto da comunidade, né? Nós desenvolvemos vários temas, várias pesquisas. Eu tenho estudado bastante sobre controle de acesso, né? Especificamente de Identity e Access Management. E eu montei aqui uma apresentação um pouco focada em como trazer aí um caminho, né, 10 passos para que vocês possam implementar um controle de acesso efetivo na sua empresa, né? Bom, acho que vai sem dizer, né, que hoje em dia um dos principais problemas que a gente tem é o vazamento de dados, né? Então, isso na essência é alguém, né, que está tendo acesso indevido a uma informação, né? E, e, e além disso, a divulga, né? E isso tem causado muitos problemas, né? A gente tem percebido ao longo da pandemia que nós estamos vivendo, né, o número de incidentes aumentando, né, até porque hoje em dia a maioria das pessoas está trabalhando remoto, então o uso, né, da informação online aumentou e isso aumentou o risco e, consequentemente, uma série de problemas, né? E hoje em dia, né, a gente tem uma preocupação maior, que é a questão da LGPD, né, que está batendo na porta aí, e não só, né, o dano de imagem que as empresas vão sofrer, mas também possíveis pagamentos de multas, né? Então essa é aí também um grande motivador para que as empresas comecem a se preocupar cada vez mais com a questão de acesso. Eu vou focar aqui um pouco mais na parte de acessos lógicos, né? É muito importante a gente pensar também, né, na segurança física, né? Mas hoje a gente vai focar mais na parte lógica, tá? Então, normalmente, quando você começa, né, um trabalho voltado ao controle de acesso, né, muitas vezes a grande dúvida das empresas é por onde começar. É, então, às vezes você se vê diante desse desafio, né, e precisa ter um ponto de partida, né? E às vezes a gente acha que é muito complexo, né? E na verdade não é. Por onde você começa? Por onde importa, né? Então, quando a gente fala isso, por onde importa, é o quê, né? É você ter um mapeamento dos seus ativos críticos, né? E dois balizadores que você pode utilizar para chegar a esse mapeamento é a parte do negócio e das próprias legislações, né? Quer dizer, aquela lei, aquela norma que eventualmente até o seu mercado de atuação, né, onde a sua empresa trabalha, ela tem às vezes normas específicas, né? E aí isso você precisa levar em consideração quando você vai fazer um mapeamento desses ativos críticos, né? Bom, o segundo ponto que eu coloco aqui é, feito esse mapeamento, né, de você entender o que é crítico para o seu negócio, como que você prioriza isso? Né? Porque tudo bem, às vezes você vai olhar e falar, bom, eu já entendi que eu tenho que olhar para aquelas informações que, eventualmente, se cair na mão da minha concorrência, vai ser muito ruim para mim, né? Pode não interessar para as outras pessoas, mas para um concorrente sim, né? Por exemplo, se eu estou no meio de uma negociação e alguém tem acesso, né, às planilhas de preço que eu estou negociando a compra de uma empresa e isso vaza, todo o meu negócio está em risco.
E da mesma forma as legislações, quer dizer, se eu tenho que comprovar o cumprimento de uma legislação e aí alguém tem acesso a essa informação e aí essa informação é alterada, eu apresento essa informação numa auditoria, sou questionado, também tem um problema. Então, como é que eu lido quando aparentemente tudo parece ser tão importante, né? Então, né, se a gente não pode falar de segurança 100%, eu tenho que priorizar, mas aí como eu faço isso, né? Então, um ponto que pode auxiliar muito é montar a sua matriz de risco, né? A Andrea, que nada de braçada aí nessa frente, vai poder ajudar aí se tiverem mais perguntas sobre isso. Mas esse é o ponto, né, de partida, quer dizer, feito essa definição dos ativos, você consegue montar a tua matriz de risco, né, onde você vai colocar ali o impacto e a probabilidade disso acontecer. E aí, a partir disso, você vai falar, bom, então este ponto aqui eu tenho que ter mais ou menos cuidado, né? Então, é para te ajudar a encontrar um caminho para você atuar nesse sentido. Você mesmo, né? A gente percebe muito no dia a dia das empresas, né? As pessoas falam muito, né, da questão do acesso e tem um pouco uma confusão entre identidade e acesso, né? Então, o primeiro ponto é a questão da gestão da identidade, que é você é quem diz que você é, né? Então, esse é o primeiro ponto do controle de acesso, né? Depois eu vou dizer ao que você pode acessar, mas quem é realmente é ela, né? Então, essa é uma grande dificuldade, e eu acho que hoje, com o momento que a gente está vivendo, é extremamente desafiador, né? E eu estava vendo um anúncio que estava oferecendo um serviço. E ela falando, você faz tudo por telefone, você contrata tudo. E eu fiquei pensando, falei, poxa, você veja o nível de risco que tem nisso. Porque como que será que ela está controlando que quem está contratando esse serviço é realmente aquela pessoa, né? Essa é uma questão muito importante. Por exemplo, eu recentemente tive um problema de saúde com essa questão da pandemia. É complicado você ir ao hospital, né, ao médico num momento como esse. E eu tive a possibilidade de fazer uma consulta online. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu falei com o atendente via o WhatsApp, mas de câmera aberta. Então ele me viu, ele viu o meu documento, ele comparou a foto do documento, era quase que uma experiência no mundo real, né? E depois eu passei na consulta com o médico também via videoconferência. Então, você tem um controle de saber, né, se existia uma autorização ali para eu poder fazer esse atendimento. Então, esse é um ponto que pega muito, né? Porque tem falhas nos processos de validação da identidade. Então, você pode, com isso, né, tá colocando uma informação certa na mão errada, né? Porque você vai deixar isso acessível para alguém que você acha que é a pessoa. Aí entra um ponto muito importante, a Ruth e a Mayara já falaram na apresentação delas que eu assisti aqui no ONCE Talks, sobre engenharia social. Eu super recomendo esse filme, que chama Nove Rainhas, acho que você consegue encontrar Netflix e tal, e eles mostram um pouco, eles são dois golpistas e eles vão eles fazem muito golpes nesse sentido mesmo, sabe? Da engenharia social e de como eles se apropriam dessa questão da identidade. É bem antigo esse filme, deve ter pelo menos uns 20 anos. E eu queria ver se eu conseguia mostrar um trechinho do trailer que eu peguei aqui para vocês verem. Quando a gente acha que hackers de hoje, hackers não, os criminosos de hoje já são mais espertos, vamos ver o que o cara fazia aqui há 20 anos.
Espera aí. Tia? Sei, mas quem é? Como? Já não reconhece mais o seu sobrinho favorito? Fabião, é você? Sim, tia, Fabiano. Querido, quanto tempo. Que milagre. Está resfriado? Estou te escutando muito mal. Quase não te conheço. Não. Veio me visitar? Não, tia, vai me matar. Não. Eu estou com um amigo. Nós viemos visitar umas pessoas. E aqui perto o meu carro quebrou, aqui a meia quadra da praça. Carro? Isso. Você comprou um carro? Não sabia? Tem que ver, vai ficar encantada. E sabe qual é a cor? De que cor? Ai, não me diga. Turquesa. Não. Eu queria turquesa, mas só tinha outro tom. Bom, eu deixei o guincho aqui perto para levá-lo para a oficina e, sabe, quando eu fui checar a carteira, percebi que tinha saído de casa sem dinheiro. Aí eu vi que estava aqui perto. Mas, Fabiano, como faz uma coisa dessas? Tem que checar isso aí. Eu sei, tia, sem sermão, por favor. Escuta, a senhora não teria um dinheiro assim para me emprestar? O que for, pode ser 50 ou 60 pesos. Eu vou até a oficina, pego o dinheiro e venho devolver. Ai, não vai me fazer falta se não me devolver logo. Mas podia tomar um cafezinho com a sua tia. Eu prometo, tia. Eu venho e tomamos um café. Olha, eu não quero deixar o carro sozinho, entende? Eu vou deixar o meu amigo aqui. Dá o dinheiro para ele. Sim, não se preocupe. Eu já... Bom, se vocês querem o final da história, vocês assistem o filme que é muito legal. Mas veja como é fácil, né? A gente se passar por outra pessoa. Então, essa questão do processo de validação da identidade é muito importante. Bom, um outro ponto que eu coloquei aqui, né? Uma outra desses itens que eu pus assim, a César o que é de César, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, né? De que você só pode ter aquilo que é seu, né? Você não dá o que é de Deus a César, né? E eu acho muito interessante porque aqui a gente trata de um ponto que é a questão do acesso, propriamente dito, né? Eu acho que é muito complicado a gente, hoje em dia, tem essa discussão muitas vezes nas empresas, as pessoas não entendem, né? Que nem todo mundo pode ter acesso a tudo, tá? Então, esse ponto do menor privilégio, né, quer dizer, a gente tem que sempre trabalhar com o menor privilégio, quer dizer, realmente é necessário que a pessoa tenha este acesso, né, para fazer as atividades dela ou não, né? Então, esse é uma questão que a gente tem que ter sempre em vista quando está falando do acesso. E aí, a gente tem várias formas de pensar o acesso, né, o controle do acesso em si. Então, você pode ser uma que é muito utilizada hoje, né, que é RBAC, você define o acesso por função. Então, traduzindo para o dia a dia de uma empresa, se você define que dentro de uma área de marketing você tem um analista de marketing e ele faz determinadas tarefas, ali você define quais os acessos a quais sistemas ele vai ter, né? E isso fica combinado, vamos dizer assim, e todo mundo que entrar na empresa, né, parte do pressuposto que vai ter aquele acesso do negócio ou do trabalho que ela vai executar, ela pode ter sim um ajuste, alguma exceção nesse acesso. Mas normalmente você tem que ser feito dessa forma, né? Não é um procedimento de você dar o acesso, né, a pessoa sem ter isso pré-estabelecido. Então, hoje isso dá muito trabalho nas empresas para você fazer, porque o certo seria você ter todo o que a gente chama de job role mapping, né? Quer dizer, tudo aquilo que é feito na empresa, mapeado. A partir disso, você define quais são os acessos, né? E aí você vai provisionar os acessos para as pessoas. E aí tem uma outra questão, porque tudo muda o tempo todo, né? O negócio muda, então você tem que estar todo o tempo revisando isso, né? Para evitar problemas do tipo, eu trabalho na empresa, a Andréia é uma colega nova que entrou. O que as pessoas normalmente fazem? Elas vão lá e copia, né, o que a gente chama copia o perfil e dá os acessos para a Andréia, por exemplo, os mesmos que eu tenho.
Ah, mas vocês vão trabalhar junto na mesma área, então vocês podem ter o mesmo acesso. Não é bem assim. Pode ser que num determinado projeto eu tenha tido um acesso ampliado em outras frentes, por exemplo, em outros sistemas, que não faça sentido ter acesso. E aí, o que acontece? Se você faz simplesmente a cópia do acesso, você está gerando essa não conformidade, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outro ponto, acesso se dá e se monitora. Isso é uma outra falha que a gente vê com bastante frequência, né? Dá-se o acesso e depois nunca mais se fala no assunto, né? Então, você tem que ter os controles documentados, tá? Você tem que auditar isso e você tem que avaliar com uma certa frequência. Então, por exemplo, a cada 3 meses, você tem que avaliar o que as pessoas estão acessando, né? Hoje existem ferramentas que auxiliam muito nesse processo, né? Que você pode ter, inclusive, um controle via alertas de receber, por exemplo, se existe uma tentativa de um acesso indevido a um outro lugar, a um outro sistema, e você receber um alerta disso, tá? Então, existem ferramentas que proporcionam isso. Não é toda empresa que tem condição, recursos para ter uma ferramenta como essa. Mas, se você já de tempos em tempos retirar um registro de log simples, né, de um sistema e ver quem está acessando, você começa a entender um pouco isso. Por exemplo, se uma pessoa não acessou um determinado sistema por mais de 3 meses, será que faz sentido ela continuar tendo acesso a esse sistema? Né? Será que realmente ela usa? Será que realmente ela precisa? Então, eu acho que a discussão hoje em dia ficou muito rica porque a gente está se fazendo esses questionamentos dentro das empresas, que antes não se fazia. A pessoa entrava, dava acesso e acabou. Uma coisa que as pessoas também comentam muito, né, que o usuário também não colabora, né? Então, as pessoas querem ter acesso a tudo, não entendem que tem que ter controle, então fica sempre aquela relação ruim, né? Principalmente com a área de segurança, que normalmente é quem é responsável por essas liberações. A área fica sendo vista como chato, né? E então, assim, um caminho para lidar com isso é a educação, né? Então, procurar orientar e explicar para os usuários, né, esses conceitos e por que eles são importantes, né? Então, um bom programa de educação é muito bem-vindo, principalmente no momento onde você vai entrar agora com a vinda da LGBT, né? E por outro lado, eu faço uma meia-culpa, né, dos profissionais da área de segurança, que a gente tem que fazer os controles, né, efetivos, porém tem que procurar fazer da melhor forma, bem elaborado, considerando o impacto no dia a dia do trabalho das pessoas, né? Senão a gente faz a Alessandra Martins, que também palestrou aí aqui no Once Talks, a Alessandra falou também muito sobre usable security, né? E realmente é isso, né? Você tem que fazer uma coisa que as pessoas também consigam utilizar, porque se você começar a tornar o controle extremamente rígido, no sentido de que você não dê condição para que a pessoa desempenhe as suas funções, você vai gerar, primeiro, um problema muito grande, né, para o próprio negócio, e depois algo mais grave, que é as pessoas começarem a burlar os controles, né? E aí, porque sempre tem alguém que é criativo, né, que é inteligente e vai conseguir, de alguma maneira, fazer alguma rota aí de contorno. E aí você começa a ter grandes problemas. Bom, outro ponto eu estou falando muito em processos, porque realmente é por onde a coisa começa, né? Você tem que pensar muito em processo e a tecnologia, ela vem junto, né? Às vezes, acontece muito nas empresas, as pessoas compram uma ferramenta, né? Não, agora eu vou implementar o controle de acesso, comprei uma ferramenta aqui, vou implementar um IDM,
um IAM, e aí tá tudo certo, tudo resolvido. Não, né? Porque você tem que alimentar esse sistema com essas informações, com essas regras, porque senão você só vai estar automatizando a sujeira, né? Então, é importante que seja feito isso em conjunto. Outro ponto que a gente percebe muito também no dia a dia nas empresas é o que eu estou chamando aqui de shadow access, né? Quer dizer, a gente acha que a gente está fazendo o controle, está fazendo uma boa gestão, e de repente tem um monte de buraco por aí, né? Então, quando você fala do acesso lógico, você tem que ter uma abordagem que eu estou chamando aqui de holística, né? Então, você tem que considerar tudo: colaborador, terceiro, prestador de serviço, as próprias integrações entre os sistemas, porque às vezes você fala assim, eu já vi situações, mas aqui, esse sistema aqui, ninguém tem acesso. Ninguém quem? Colaborador. Mas esse sistema é mantido, por exemplo, por uma empresa terceira, que tem as pessoas que dão manutenção nesse sistema. E isso está passando ao largo do teu controle. Então, é muito importante você olhar para o sistema dessa maneira e saber realmente quem são todos os pontos de contato. E aí você fazer realmente um controle. E por último, eu trouxe aqui também uma preocupação que é quando tem um incidente, né? Vazou ou não? E agora? Então, quer dizer, às vezes a gente passa por situações desse tipo. Às vezes não sabe ao certo, né? Se realmente houve ou não um vazamento de informação, às vezes se tem uma suspeita, né? Por conta de, às vezes, algum incidente. E aí você percebe que às vezes as empresas não têm nenhum processo formal para abertura do incidente de segurança relacionado ao controle de acesso, né? Estudando sobre o tema, eu tive uma discussão com um colega recentemente falando sobre isso, porque eu falei, olha, se você tem um problema relacionado a um acesso indevido, é diferente de você ter um incidente, por exemplo, de vamos dizer, um equipamento que ele teve uma falha, né, e alertou ali uma falha, e você vai investigar aquilo, enfim, à luz do teu conhecimento técnico. Aqui, quando você tem um incidente, né, que pode ter relacionado a acesso, você pode ter uma possível fraude. E se você não tiver uma tratativa correta do incidente de segurança, você pode, inclusive, pôr a perder toda a investigação, porque aí quando chegar o pessoal responsável, né, os nossos amigos de forense, para fazer uma investigação, dependendo de como você tratou daquele incidente, você pode ter posto tudo a perder, né? E eu acho que é muito interessante que as pessoas não têm essa visão do controle de acesso como um incidente de segurança, assim como a gente trata, por exemplo, de um ransomware, de um problema mais conhecido na frente de segurança. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente tem que tratar o incidente de controle de acesso como um incidente de segurança, e como todo incidente de segurança, ele pode estar vinculado a uma fraude, tem que ter uma tratativa definida, né, previamente conhecida das pessoas, de todos ali, e que seja adequada. Bom, pessoal, esse é o meu recado. Acho que eu consegui correr aqui, cumprir com o meu tempo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que tenha colaborado com vocês, compartilhando essas informações, e tenha aqui os meus contatos e da minha comunidade.